Oi, crianças, bom dia. Tudo bem? Como estão? Dormiram bem? Acordaram bem? Então, graças a Deus por isso, né? Então, hoje, gente, 24, de agosto, segunda-feira, dando continuidade com matemática, tá? Na página 271, tá? Daremos continuidade com números decimais, não é isso? Tá certo? Já colocaram o livro na página 271. Olha, nós já falamos sobre décimos, né? Tá? Agora vamos falar sobre centésimo, tá? Porque nós aprendemos aquele quadrinho das unidades. Lembra daquele quadrinho, ó? Unidade, aí tem a vírgula aqui, né? Ó, dezena, centena, né? Aí tem aqui, ó, décimo, né? Décimo, centésimo e milésimo, tá certo? Nós temos a vírgula aqui. Nós já falamos sobre décimo, né? Vamos falar agora sobre centésimo, tá? Ó, a fração 1/100, ela pode ser representada por 0,01, né? Eu tenho a fração 1/100, tá? Ó, aqui tá na fração, né? Como é que eu chamo essas frações aqui? Frações decimais, né? O que são frações decimais? São frações em que os denominadores são 10, 100 ou 1000, não é isso? Então, para mim, eu tenho a fração decimal e eu vou transformá-la em um número decimal. Então, como é que eu represento 1/100 em número decimal? Ó, 0,01, né? Por que eu tenho que ter dois números? Porque eu estou falando de centésimo, não é isso? Tá certo? Olha, quando eu quero representar assim, ó, 20 centésimos, né? 20 centésimos. Então, como é que eu vou representar? Ó, 0,20, né? Por quê? Porque eu tenho que ter dois números após a vírgula, tá certo? Nós temos aqui, ó, 7 centésimos, né? Ó, 7 centésimos, ó, eu vou transformar em número decimal. Então, vai ficar assim, é isso? 7 centésimos. 23 centésimos, né? Ó, 23 centésimos. Então, como é que eu represento? 0,23. Porque não esqueça, quando eu falo de centésimo, não pode esquecer que eu tenho que ter dois números após a vírgula, tá certo? Quando eu falo de décimo, só tem um número após a vírgula. Agora, centésimo são dois números após a vírgula, né? Quando eu tenho assim, ó, 357 centésimos. 357 centésimos, né? Então, para me transformar em número decimal, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar 3 inteiros e 57 centésimos, tá? Por que eu tenho que separar o 3, né? Por quê? Porque aqui eu só posso ter dois números, que eu estou falando de quê? De centésimo, tá? Então, se eu tenho três números, então o primeiro número ele vai ficar onde? Ele vai ficar na parte inteira. Onde é que fica a parte inteira? Antes da vírgula, né? Ó, e a parte decimal eu vou colocar o quê? 57. Então, como é que eu leio isso aqui? 3 inteiros e 57 o quê? Centésimos, né? Como é que eu leio esse daqui, ó? 23 centésimos. Como é que eu leio esse número aqui? 7 centésimos, tá certo? Não esqueçam, tá? Ó, representações de números na forma gráfica, na forma de fração e na forma decimal, tá? Nós temos aqui, ó, vamos representar o número 242 centésimos, né? 242 centésimos. 242 centésimos, né? Na forma gráfica, né? Então, eu vou pegar a plaquinha, né? A plaquinha do material dourado, tá?
Então, cada plaquinha dessa é formada de quantos cubinhos? 100 cubinhos, não é isso? Então, eu tenho que ter duas plaquinhas, né? Duas plaquinhas pintadas todas, que vai representar o quê? 200, não é isso? 200. A outra plaquinha eu vou pintar quantos? 42, né? 10, 20, 30, 40, mais 2, 242, tá? Então, ficou duas placas completas, né? E na terceira placa de 100, nós pintamos quanto? 42, né? Então, isso aí foi representado na forma gráfica, tá? Na representação na forma de fração, né? Então, como é que eu vou representar? 100 centésimos, 100 centésimos, mais 100 centésimos, 100 centésimos, mais 42 centésimos, tá? 42 centésimos. Então, aí como é que a gente vai fazer? Aqui nós aprendemos, lá na fração, a adição de frações, né? Como é que nós adicionamos as frações? Nós somamos os numeradores, né? E repetimos quem? O denominador, não é isso? Então, o denominador aqui eu já sei que é 100. Então, aqui eu vou somar. 100 mais 100 vai dar quanto? Ah, tia Vera, 200, né? 200 mais 42 dá quanto? Dá 242 centésimos, tá? Representação na forma decimal, tá? Então, olha, preste atenção. 100 centésimos, eu já falei para vocês, né? Quando eu tenho numerador e denominador igual, isso representa o quê? O inteiro, né? Então, numerador e denominador igual sempre vai ser igual a 1, né? Então, um inteiro mais, 100 centésimos, outro inteiro, tá? Mais 42 centésimos. Ó, como é que é 42 centésimos, tá? Então, ficou o quê? Como é que, 1 mais 1 dá 2, né? Então, vai ficar o quê? 2 inteiros e 42 centésimos. Ok, gente? Entenderam? Não esquecer, por que isso aqui é igual a 1? Porque eu estou falando de inteiro. Quando eu tenho numerador e denominador igual, então eu me refiro o quê? Ao inteiro, tá? Então, por isso que aqui foi 1 inteiro, mais 42 centésimos, né? Então, 1 inteiro mais 1 inteiro deu o quê? Deu 2 inteiros. 2 inteiros e 42 centésimos. Ok, gente? Entenderam? Muito bem. Nesse número temos 2 inteiros. O 2, que é a parte inteira, tá? 2 é a parte inteira e o 42 é a parte decimal. Como é que eu leio o número? 2 mais a palavra inteiros, 2 inteiros e 42 o quê? Centésimo. Por que eu sei que é centésimo? Porque tem 2 números após a vírgula. Tá certo, gente? Muito bem. Olha, vocês irão fazer a página 272 e a página 273. Tá certo? Ok? Então, um abraço. Obrigada pela participação, a atenção de vocês, tá? Um beijo.